Da Revista Espírita de abril de 1858. Conversas familiares de além-túmulo. Bernard Palissy, 9 de março de 1858. Descrição de Júpiter. Sabíamos por evocações anteriores que Bernard Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter. As respostas seguintes confirmam por todos os pontos o que em diversas ocasiões nos foi dito sobre esse planeta, por outros espíritos, e através de diferentes médiuns. Fato notável, a identidade que apresentam com as descrições anteriores é, no mínimo, uma presunção de exatidão. Onde te encontraste ao deixares a Terra? Nela ainda me demorei. Em que condições estavas aqui? Sob os traços de uma mulher amorosa e devotada. Era apenas uma missão. Essa missão durou muito? 30 anos. Lembrar-te do nome dessa mulher? É obscuro. A estima em que são tidas tuas obras te agrada? E isso te compensa dos sofrimentos que suportaste? Que me importam as obras materiais de minhas mãos. O que me importa é o sofrimento que me elevou. Com que objetivo traçaste, pelas mãos do Sr. Victorien Sardou, os desenhos admiráveis que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas? Com o fim de inspirar o desejo de vos tornardes melhores. Desde que vens com frequência a esta terra que habitaste tantas vezes, deves conhecer bastante o seu estado físico e moral para que possas estabelecer uma comparação entre ela e Júpiter. Rogamos-te, pois, nos esclareças sobre diversos pontos. Ao vosso globo venho apenas como espírito. O espírito não tem mais sensações materiais. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma de nossas latitudes? Não. Ela é suave e temperada, sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai dos campos elíseos que vos foram descritos. O quadro que os antigos nos deram dos campos elíseos resultaria do conhecimento intuitivo que possuíam de um mundo superior, tal como Júpiter, por exemplo. Do conhecimento positivo, a evocação permanecia nas mãos dos sacerdotes. A temperatura varia segundo as latitudes, como na Terra? Não. Conforme nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sob um ângulo muito pequeno e, em consequência, dar-lhes pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra, ou se é menos forte? Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. Há uma atmosfera? Sim. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Existem água e mares? Sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa? Mais etérea. Há vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá, a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele, a matéria mal existe. As plantas têm analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas. A conformação do corpo dos habitantes guarda relação com o nosso? Sim, é a mesma. Podes dar-nos uma ideia de sua estatura comparada à dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados. Maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito. Belo onde ele é bom. O envoltório é digno dele. Não é mais uma prisão. Lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos? Há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme sua destinação. Concebemos isso para os corpos inertes, mas nossa questão refere-se aos corpos humanos. O corpo envolve o espírito sem o ocultar, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o invólucro grosseiro oculta o espírito a seus semelhantes. Mas os bons nada têm a esconder.
Podem ler no coração uns dos outros que aconteceria se assim fosse na terra. Há sexos diferentes? Sim, há sexo por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais. Foi-nos dito que eles absorvem uma parte de sua alimentação do meio ambiente, do qual aspiram as emanações. Isso é exato? Sim. Comparada à nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa. Qual é a duração média da vida? Como medir o tempo? Não podes tomar um de nossos séculos por termo de comparação? Creio que mais ou menos 5 séculos. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? O homem conserva a sua superioridade. A infância não comprime sua inteligência, nem a velhice a extingue. Estão os homens sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. A vida está dividida entre a vigília e o sono? Entre a ação e o repouso. Poderias dar-nos uma ideia das diversas ocupações dos homens? Seria preciso dizer muito. Sua principal ocupação é encorajar os espíritos que habitam os mundos inferiores a perseverarem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnio a aliviar, vão procurá-los onde existe sofrimento. São os espíritos bons que vos sustentam e vos atraem ao bom caminho. Ali se cultivam certas artes? Lá elas são inúteis. As vossas artes são brinquedos que distraem vossas dores. A densidade específica do corpo humano permite-lhe transportar-se de um lugar a outro, sem ficar, como aqui, preso ao solo? Sim. Experimenta-se ali o tédio e o desgosto da vida? Não. O desgosto da vida não provém senão do desprezo de si mesmo. Sendo menos denso do que os nossos, o corpo dos habitantes de Júpiter é formado de matéria compacta e condensada, ou de matéria vaporosa? Compacta para nós, mas não o seria para vós. É menos condensada. O corpo, considerado como feito de matéria, é impenetrável? Sim. Seus habitantes têm uma linguagem articulada, como a nossa? Não. Entre eles há comunicação de pensamentos. À segunda vista é, como nos disseram, uma faculdade normal e permanente entre vós. Sim. O espírito não tem entraves. Nada se lhe oculta. Se ao espírito nada se oculta, conhece, pois, o futuro. Referimo-nos aos espíritos encarnados em Júpiter. O conhecimento do futuro depende da perfeição do espírito. Tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É-nos mesmo necessário, até certo ponto, para a realização das missões que devemos executar. Mas, daí a dizer que conhecemos o futuro, sem restrição, seria colocar-nos na mesma posição que Deus. Podeis revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Não. Esperai até que tenhais merecido sabê-lo. Comunicai-vos com os outros espíritos mais facilmente do que o fazeis conosco? Sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. A morte inspira o horror e o pavor que provoca entre nós? Por que seria apavorante? O mal já não existe entre nós. Só o mal encara o seu último momento com pavor. Ele teme o seu juiz. Em que se transformam os habitantes de Júpiter após a morte? Crescem sempre em perfeição, sem mais terem que sofrer provas. Não haverá, em Júpiter, espíritos que se submetam a provas para cumprirem uma missão? Sim, mas não se trata mais de uma prova. Só o amor do bem os leva a sofrer. Podem falir em suas missões? Não, visto que são bons.
Não há fraqueza